The most fundamental task of a mother and a father is to show God to the children. Have you thought this? Children know their parents before they know God. This is a huge responsibility. They don't even know God exists, and they know their parents so well. 1 year goes by, 2 years, 3 years, and they're knowing their parents. Day in, day out, they're knowing their parents, and they don't know anything about God. Or do they? Every dad and mom should be on your face, desperate to become more godlike. That's our main business. You can read 1,000 books, but if you don't have time to read 1,000 books, fall down before God and say, shape me into your image for this child. They will experience the kind of authority there is in the universe before they know there's a universe. They will experience the kind of justice there is in the universe before they know there's a universe. They will experience the kind of love there is in the universe before they know there's a universe. Before they know that there's a God of authority and a God of justice and a God of love, guess what? They'll recognize Him if they've seen Him. Nossa, gente, que bênção! Enfim, meu livro chegou. 10 regras para ter filhos educados. Agora vai dar certo, hein? Deixa eu ler aqui. Primeiro, tirar o celular, legal. Segundo, estabelecer regras. Nossa, tirar o lixo do banheiro todos os dias. Eu acho que eles vão fazer. Eu acho. Terceiro, memorizar 10 versículos. Ganha uma viagem para Beto Carreiro. Seja exemplo. Eu acho que eu sou exemplo. Eu acho que eu sou. Eu acho. Ler livro todos os dias. Ganhar R$1 por dia. Vai dar certo. Agora vai dar certo, gente. Tenho certeza. Josué, por que você pegou meu cubo mágico? Você sempre estraga tudo. Mentira, você que não sabe dividir. Peraí, o que está acontecendo aqui? Ele pegou o meu cubo mágico. E só por isso você bate nele? Mas foi ele que começou. Não pode fazer isso. Por que você faz isso? Você precisa amar seu irmão. Eu não consigo amar ele. Consegue sim, você consegue. Tá? Deus manda amar, você precisa amar. Quantas vezes eu te falei, já te mostrei na palavra que você precisa amar seu irmão? Tá? Agora pede desculpa para ele. Desculpa. Mais alto e com amor e carinho. Desculpa. Tá bom. Isso mesmo. Desculpado. Glória a Deus, pode ir agora. Nossa, amor, graças a Deus que você chegou. Glória a Deus. Amor, o dia foi muito pesado hoje, trabalhei muito e deixa eu tomar um banho, não tem... Não, espera aí, eu tenho que te falar tudo que aconteceu, ué. Os meninos estão aqui brigando. Depois, você teve o dia inteiro para você ministrar a vida deles. Eu preciso te falar o que estava acontecendo. Você teve o dia inteiro com eles, deixa eu tomar um banho, deixa eu descansar. Eu comprei um livro aqui para aprender. Não. Irmãos, acho que essa cena daí só acontece no mundo, né? Graças a Deus, né? Mas a verdade, não sei se vocês perceberam, é uma cena bem comum, né? Na vida de muitas pessoas. De vez em quando a gente perde o rumo da situação em casa. E ela tem uma máscara que é uma máscara aparentemente boa, né?
ela citou a Bíblia, ela foi correta, ela ficou brava com os filhos, enérgica, né? E a gente pensa assim, o que ela fez de errado, né? E aí eu gostaria que depois a gente pensasse onde estão os 7 erros desse pequeno teatro aí. Mas não se engane, irmãos, por trás de tudo o que ela falou, existe uma coisa que a gente esquece. Ela usou o tempo inteiro a lei. E a lei é algo que a gente reconhece que é algo bom. A própria palavra fala que é um ministério glorioso. Na face de Moisés, esse ministério se manifestou com glória. Porém, a gente sabe que o ministério do Espírito da Graça, ele é muito mais glorioso, excede em glória. E é disso que eu quero falar um pouco hoje para vocês. A gente já ouviu falar tanto de lei e graça, mas no dia a dia, a gente pode aplicar isso de uma forma muito mais poderosa do que a gente imagina. A gente reconhece que a lei, ela não tem poder nenhum para nos salvar, para salvar a nossa alma. Isso é ponto pacífico, todo mundo concorda com isso. Mas quando entra na questão da criação dos filhos, a gente acaba esquecendo desse princípio e a gente usa do poder da lei, das regras, para tentar mudar os nossos filhos. Só que a gente esquece que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso inclui nós e também nossos filhos. Eles, como nós, carecem da glória de Deus, da graça de Deus. E uma armadilha, irmãos, que nós caímos com muita facilidade, é acreditar que se a gente usar de ameaça, culpa, recompensa, punição, a gente vai mudar o coração dos nossos filhos. Quando, na verdade, a gente vai mudar o exterior deles. E aí vocês podem pensar, poxa, Tiago, então é tão difícil assim criar filhos? Na verdade, irmãos, sendo bem sincero, é impossível a gente criar filhos usando a lei, regras e tudo isso mais. É impossível, na força do nosso braço, nós educarmos, disciplinarmos e mudar o coração dos nossos filhos só pelo poder da lei. E na verdade, o título dessa palavra, né, eu coloquei lá no folder, é Pais Fracos, Deus Forte. E esse é a essência do que eu quero mostrar para vocês. Pais fracos, entre aspas, né, porque aquela parte do princípio que a palavra fala, quando estou fraco, é aí que eu estou forte, significa que nós somos pais que dependem de verdade do poder do Espírito Santo. Nós dependemos da vida de Cristo para mudar o coração dos nossos filhos, e não de regras e leis. A verdade central é que nem lei, nem ira vai mudar e salvar ninguém. A lei de Moisés, do Velho Testamento, ela não foi poderosa para nos salvar, irmãos, para salvar nossa alma. Quanto mais para salvar a vida dos nossos filhos. Tudo foi pela graça. E a verdade é que dói a gente reconhecer que nós somos pais imperfeitos. Eu acho que chega um momento que cada um de nós reconhece. Eu não sou o pai que eu imaginava que eu seria. E dói também a gente olhar para os nossos filhos e falar, poxa, eles não são os filhos perfeitos que eu planejei, os filhos perfeitos que eu idealizei. E nesse momento, a gente percebe que o remédio mágico que a gente quer usar é a lei. É botar regras, é botar punição. E como eu disse várias vezes, a lei ela só vai mudar o exterior do seu filho. Você vai ter no final um filho comportado, um filho educado, um filho que cumprimenta, um filho que faz os deveres, que arruma a cama. Mas eu estava pensando, vocês já pararam para pensar como é que um budista, um ateu, um muçulmano cria seus filhos? Da mesma forma que nós às vezes fazemos, acreditando que regras e leis vão mudar eles. Sendo que não vai mudar a natureza humana, regra e lei. O cristianismo, irmãos, ele não se trata de comportamento, de mudar comportamento. Basicamente, ele trata de nós entendemos que nós precisamos de uma mudança de natureza, de nascer de novo, né? E muitas vezes nós achamos que, mostrando para nossos filhos assim, olha, Deus vai ficar triste com você, Deus vai te punir,
se você fizer certo, você ganha algo, se você fizer errado, você perde. Nós estamos criando no imaginário dos nossos filhos o entendimento de que Deus é um Papai Noel, e não um Deus santo, poderoso e soberano. Então a gente reduz muito a imagem de Deus nos nossos filhos. E, irmãos, a gente erra muito em pequenas coisas. Quando a gente apresenta a Bíblia para os nossos filhos, e a gente fala muito assim: Abraão, Davi é um herói, Saul, Judas, esse é um vilão. E a gente fica nessa bipolaridade, né? Esses são bons, esses são ruins. Quando, na verdade, todos os homens são homens pecaminosos, erraram, e o único herói que nossos filhos têm que entender e compreender que a Bíblia trata é de Jesus Cristo, nosso Senhor. Um grande erro que nós cometemos também é de exigir dos nossos filhos o fruto do Espírito, bondade, mansidão, alegria, quando na verdade eles nem nasceram de novo. Então é algo que nós precisamos estar diante de Deus, buscando, porque a graça, irmãos, ela tem que permear toda a nossa vida, todos os nossos relacionamentos. A graça tem que permear o nosso relacionamento aqui como igreja, como amigos e principalmente no nosso relacionamento com os nossos filhos. E graça, eu sei que é um conceito que a gente sabe de qual é salteado, né? É um dom imerecido. Tem várias formas de entender a graça. Eu gosto muito quando a gente entende a graça falando: eu era radicalmente pecador e Deus me amou radicalmente sendo pecador. E os nossos filhos percebem isso em nós. Eles percebem que nós amamos eles, independente do que eles fazem, ou eles começam a, como John Piper falou, a entender assim: poxa, o meu pai só me ama quando eu faço tudo certo, quando eu cumpro os meus deveres, quando eu arrumo a cama. Eles já começam a conhecer a natureza de Deus através de nós, dessa forma ou não. Eu vou repetir mais uma vez: a graça deve permear todo o nosso relacionamento com nossos filhos. Eu sei que muitos de vocês até se hesitaram em estar aqui nesse encontro pensando assim: os meus filhos já estão velhos, infelizmente eu não consegui dar conta de alguns, desviaram ou não, mas hora nenhuma o intuito aqui, obrigado, o intuito aqui é trazer acusação, é trazer opressão, mas pelo contrário, eu estou até entregando essa palavra como base para que vocês saibam que a graça é o que vai transformar os nossos filhos, irmãos. E eles verem a graça de Deus, verem o amor de Deus em nós, na vida deles. E como é que eu ensino os meus filhos, né? Um desafio para vocês. Como é que vocês fariam numa situação como essa? Como é que vocês iriam corrigir dois filhos saindo no tapa, brigando? Você ia ser calmo, amoroso, sentar e conseguir falar que você é um pecador, meu filho, eu também tenho dificuldades, como vocês, eu também preciso de aprender a graça de Deus, a misericórdia de Deus. A gente só consegue ensinar de uma forma correta, eu creio, quando a gente começa a entender o coração de Deus. Quando eu tenho misericórdia com meus filhos, como Deus teve misericórdia comigo, eles vão percebendo e captando: se o meu pai, que é todo cheio de defeito, me ama e tem paciência e misericórdia comigo, como é que Deus não é assim também? E aí, um conceito muito interessante sobre lei, que eu acho que explica muito bem o que é a lei na nossa vida, irmãos, é o GPS. Se eu estou aqui em Manhuaçu, vou para o Rio de Janeiro, o que o GPS vai me mostrar na verdade? Tiago, você está a 300 quilômetros de distância da origem. A lei, ela nos mostra o quão distante nós estamos do plano original de Deus. A lei, ela não é ruim de todo, ela serviu como aio para nos levar a Cristo. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter regras, nem princípios em casa, mas a lei, ela não vai mudar o coração dos nossos filhos. E às vezes a gente está dando um murro em ponta de faca, achando que puxando o cabresto um pouco mais, colocando regras mais firmes, a gente vai mudar finalmente aquele filho desobediente, aquele filho preguiçoso, aquele filho que não responde. Caminhando para o final, só queria dar alguns princípios, né, que eu acho que a gente não pode perder também.
Efésios 6,4 fala assim, que nós não podemos, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas os ensinem no temor e na demonstração do Senhor. Uma pergunta, quem acha aqui que esse pais é só o homem masculino? Levanta a mão. E quem acha que esse pais é homem e mulher? No original grego, levanta os homens aí, por favor. No original grego, ele está falando que para vocês, pais homens, não é pai, mãe e mulher. Vocês não devem, nós não devemos provocar nosso filho a ira, e nós temos que ensiná-los no temor, na demonstração do Senhor. Pode sentar. Compreende a gravidade disso? A gente às vezes sobrecarrega a esposa com tarefas que são nossas. E é interessante que provocar a ira não é irritar o filho. Provocar a ira, no original grego também, é sobrecarregar os filhos. É sobrecarregar com tarefas acima. É como se você colocasse um peso num cavalo que fizesse ele tombar. Essa é a ideia de não provoquem seus filhos a ira. Ou seja, não é arrochando mais nas regras que você vai ter filhos melhores. É eles entendendo que eles são pecadores, mas mesmo assim são muito amados por nós e diretamente pelo nosso Deus. Irmãos, Provérbios 17,6, não precisam abrir, fala uma coisa muito interessante que eu nunca tinha prestado atenção. Fala que os pais são a glória dos filhos. Aí nesse caso, irmãos, pais é os dois, homem e mulher. Sabe o que isso quer dizer? Vocês são a alegria deles, o orgulho dos filhos são os pais. E a identidade dos nossos filhos é muito construída em cima do que eles acham que vocês pensam deles. Já pararam para pensar nisso? Porque se vocês são os heróis dele, a glória deles, eles vão crescer espelhando vocês. Então, se eu imagino que meu pai me vê como um fracassado, um preguiçoso, um cara que não vai dar em nada, eu vou acabar me transformando nisso. Percebe a importância? E um erro que eu vejo muito comum quando eu converso com vários homens é assim: Tiago, sinceramente, meu pai, ele só se preocupava em trazer o sustento para casa e estava bom demais, eu admiro meu pai, eu já estou fazendo muito melhor que ele. Ou seja, você acaba colocando como padrão um pai que não é o mais alto padrão. Então você abaixa o padrão e se dá por satisfeito. Entendem? E uma coisa que eu observo também na prática, é impressionante como que grande parte dos homens não tem vínculo com o pai. Um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, perdeu um pai recentemente. Aí conversando com ele, eu achei que ia consolá-lo, ele falou assim: Tiago, na verdade eu não estou triste, porque eu não tenho vínculo nenhum com ele. Eu até achei assim, nossa, que cara maduro, né? Mas na verdade não, irmãos. A verdade é porque há um vácuo entre o pai e o filho enorme. Há um vazio muito grande. Isso é muito comum. E não deve haver entre nós e nossos filhos. Creio que o Senhor, a graça, veio para salvar nossas almas e redimir tudo, inclusive a relação pais com filhos. Amados irmãos, o último versículo do Velho Testamento é Malaquias 4,6, que fala que eu quero converter o coração do pai ao filho e dos filhos ao pai. Olha que tremendo, o último versículo do ministério da lei, digamos assim, é converter o coração dos pais aos filhos. E um testemunho pessoal, recentemente, eu não lembro o que foi, mas eu tive um ataque, não nesse nível, com as minhas filhas, né? Mas eu perdi muita paciência e fui mais duro e comecei a colocar mais leis, né? Mas eu senti que que não estava ganhando o coração delas. Isso ficou muito notório. Fui para o quarto, fui orar, e eu estava meditando no Salmo 103.
E apesar de estar meditando no Salmo 103, eu fui me dar conta de que eu estava indo totalmente ao contrário desse Salmo. Eu vou parafrasear o Salmo, tá? Ele fala assim: o nosso Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, tardio em se irar e cheio de amor leal. Ele não nos acusa sem cessar e Ele não vira o seu rosto para nós eternamente. Ele não nos trata conforme nossos pecados, não nos retribui conforme a nossa iniquidade. E assim como está alto os céus da terra, assim é o seu amor para com os que o temem. E assim como está longe o Oriente do Ocidente, Ele manda para longe os nossos pecados. Percebam, esse é o coração do nosso Deus, que nunca mudou, sempre foi assim. E nós vemos esse coração do nosso Senhor na imagem de Jesus Cristo. E os nossos filhos verão essa imagem de Deus em nossas vidas também. Então, tendo dito isso, entendam, tudo que vai ser falado aqui, irmãos, é permeado de graça. É a graça de Deus que vai nos capacitar a sermos pais melhores. Amém? Que Deus abençoe esse tempo. E a Jerusa vai complementar. Amém, irmãos, bom dia. Só para confirmar essa palavra veio para nós, né? É esse livro aqui, ó, Pais Fracos, Deus Forte. Não sei, eu já comentei com alguns irmãos que tem um livro para a esposa que alcançou meu coração, que é Esposa Excelente. Eu falo que é um livro de cabeceira para as irmãs. E esse aqui é um livro de cabeceira para nós pais. Por quê? Os nossos filhos vão crescendo e a gente, de fato, quer que eles sejam bem comportados. Chega aqui, fica quietinho, tal, perto de todo mundo. E a gente sabe que em casa é isso aqui que acontece. Com alguma variação, é isso que acontece. E a Bíblia não é um livro de heróis. E a gente começa desde pequenininho mostrando para ele Abraão, pai da fé, Davi com Golias, Davi o grande rei. E a gente, não, na verdade, não expõe para os nossos filhos que a Bíblia é o livro de um herói. Jesus é o herói. E em Gálatas 3:23 fala assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, eu creio que o nosso papel, Romanos 3:23, o nosso papel é evidenciar para os nossos filhos, como esse vídeo do John Piper, que nós somos carentes como eles do Senhor. E que eles precisam do Senhor, que eles são pecadores, que existe um rei, um salvador, que é Jesus, que vai mudar a história deles. Então, eu sou uma pessoa, vou dar o meu testemunho rapidinho, que eu sou muito irada, naturalmente. Eu sou uma pessoa, não sei quem me conhece mais de perto, eu sou uma pessoa enérgica. E eu tinha muita dificuldade, por exemplo, com a Esther, minha mais velha, porque eu queria ensinar ela, às vezes, e ia no grito. Ia no grito. E aí, quando que Deus mudou o nosso relacionamento? Quando eu comecei a pedir perdão para Esther. Falei, filha, olha como a mãe erra, olha como eu peco nessa área. Eu quero voltar, te pedir perdão. E foi à medida que eu fui pedindo perdão, Deus foi transformando meu coração, e foi alcançando o coração da Esther. Então, na verdade, nós somos fracos, mas servimos a um Deus forte. E quando o nosso Deus está sendo o centro da nossa vida e que a gente consegue expressar a grandeza da paternidade de Deus para os nossos filhos, eles vão se apaixonar pelo Senhor. E eles vão errar. Né? Ontem mesmo, houve uma situação lá em casa, né, amor? Que a Esther, ela perdeu um pouco, ela também irou, sim, perdeu na frente de outras pessoas. E aí a gente chamou ela no quarto, conversamos com ela, ministramos, tal. Aí ela falou assim, eu vou lá fora pedir perdão para essas pessoas. Aí ela saiu e as pessoas estavam nos ajudando lá em casa, eram muitas na mesa, assim, umas 3. E ela foi pedindo perdão. Você me perdoa? Eu me exaltei com meus pais, eu não respeitei meus pais. Aí ela foi e foi pedir. Então, assim, foi graça de Deus, né? E tudo é graça do Senhor. Então, que o Senhor nos capacite a nos esvaziarmos, a sermos cheios do Espírito Santo. E eu creio que o ponto inicial, que vai ser bem falado aqui,
é que os nossos filhos, eles precisam nascer da água e do Espírito. Então, o dia que eles nascerem de novo, serem cheios do Senhor, eles vão compreender melhor em espírito essas verdades que nós estamos passando para eles. E esse livro, irmãos, aqui em Manhuaçu, eu quero depois propor para a gente estudar, né? Os pais que tiverem interesse, vale muito a pena ter, tá?